Vamos iniciando mais um dia do nosso estudo, o livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, e nós vamos começar a partir do item número 9. Antes vamos para o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos no dia 28 de dezembro, numa sexta-feira, uma sessão geral. Relatórios diversos. Primeiro, leitura de várias comunicações recebidas fora das sessões, entre outras um conto fantástico assinado por Hoffman, obtido pela Sra. Costel, e a evocação de um negro, feita em Nova Orleans pela Sra. B. A comunicação é notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros. Aqui o fato curioso é que, como nós estamos no ano de 1860, nós tratamos, portanto, da época da escravidão, né? Aqui no Brasil, em especial, nós estávamos ali há 28 anos da abolição da escravatura, né? Dos Estados Unidos, eu não me recordo exatamente quando foi a data da abolição, mas era uma época que, se já não tivesse já sido decretada a abolição, ela estava ali às vésperas. Foi 66, obrigado, Tatiana. Então está ali 6 anos da época da escravidão, e Kardec coloca então para nós, aqui no boletim, que notável pela ingenuidade das ideias e pela reprodução da linguagem usada entre os negros, né? Então uma linguagem bastante mesclada com as tradições africanas. Vamos lá, 2. Segundo, carta da senhora T.D., da Cracóvia, constatando os progressos do espiritismo na Polônia, na Podólia e na Ucrânia. Essa senhora é médium há 7 anos. Junta à sua carta 4 comunicações que atestam a bondade e a superioridade do espírito que as ditou, além de pedir para fazer parte da sociedade. Terceiro, o Sr. Allan Kardec dirige aos espíritos a locução seguinte, para lhe agradecer o seu concurso durante o ano que ora se finda. Aqui não é final do ano, lá os trabalhos de final de ano lá na sociedade, é o último trabalho do ano, e aí então vem os agradecimentos. Diz então Kardec: não queremos terminar o ano sem dirigir os nossos agradecimentos aos espíritos bons que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção tem sido de tal modo evidente para a sociedade que esta o tomou sob seu patrocínio. Assim, esperamos continuar merecendo a sua proteção, rogando-lhe que nos inspire sentimentos que nos possam tornar sempre dignos dela. Agradecemos igualmente a todos os que espontaneamente vieram dar-nos os seus conselhos e suas instruções, quer nas sessões, quer nas comunicações dadas em particular aos nossos médiuns e que nos foram transmitidas. Nesse número não poderíamos esquecer Lamennais, que ditou ao Sr. Didier páginas de tão grande eloquência, Schengen, Georges, cujas belas comunicações têm sido admiradas por todos os leitores da revista, Sra. Delphine de Girardin, Charles Nodier, Gerard Nerval, Lázaro, Tasso, Alfred de Musset, Rousseau e outros. O ano de 1860 foi eminentemente próspero para as ideias espíritas. Esperamos que, com o concurso dos espíritos bons, o ano que vai começar não seja menos favorável. Quanto aos espíritos sofredores que compareceram, seja espontaneamente, seja o nosso chamado, continuaremos, por nossas preces, a implorar para eles a misericórdia de Deus, rogando-lhes amparar os que se acham no caminho do arrependimento e esclarecer os que ainda se encontram na via tenebrosa do mal. Trabalhos da sessão. Primeiro, ditado espontâneo sobre o ano de 1860, assinado por J.J. Rousseau, recebido pela Sra. Costel. Outro assinado por Necker, obtido pela Srta. H. Outro sobre o ano de 1861, assinado por São Luís. 2. Segundo, evocação de Lady Stanhope, de Hoffman e do Negro de Nova Orleans. Terceiro, questões diversas.
sobre a lembrança de existências anteriores em Júpiter, sobre as diversas aparições de que foi alvo a sogra do Sr. PR, presente à sessão. Esse aqui foi o nosso boletim. Um fato curioso que nós observamos aqui nesse trabalho foi exatamente a evocação desse escravo. Imaginamos que seja escravo, né? A menos que tenha sido ali um ex-escravo que tinha sido liberto. Então, a evocação dele para ouvir o seu depoimento, para conhecer um pouco da sua experiência. Aqui no Brasil nós tivemos uma situação semelhante, já comentamos sobre isso, no documentário Contestado, que foi exatamente aquele conflito que aconteceu no início do século XX entre as regiões de Paraná e de Santa Catarina. Então, nesse documentário, que era um documentário histórico, não tinha nenhuma pretensão de fazer um trabalho mediúnico, ele teve como elemento interessante a presença de vários médiuns, pelo que a gente percebe assistindo ao documentário, são médiuns da Umbanda, que se serviram de instrumentos de comunicação para vários espíritos que participaram daquele conflito, sejam espíritos de camponeses, sejam de militares, sejam de lideranças daquele movimento. E aí então nesse documentário, além do depoimento de pessoas que eram descendentes de participantes do evento, de historiadores, tivemos também então o depoimento dos próprios indivíduos que desencarnaram durante aquele conflito. Então a gente vê assim que despretensiosamente esse trabalho do documentário que teve, cujo diretor teve a ideia de fazer essas evocações, acabou gerando para nós que somos espíritas um material de extremo valor para os nossos estudos. Então, para quem não assistiu ainda o Contestado, ele já foi exibido umas 2 ou 3 vezes no canal Brasil, porque é um documentário nacional. Então, ele é muito interessante nesse aspecto de percebermos que os espíritos, esse documentário ele acho que foi lançado há uns 2 anos, esses espíritos eles continuam ainda mantendo os mesmos sentimentos, muitos deles os mesmos sentimentos e as mesmas ideias de quando desencarnaram naquela época. Muitos deles observamos na expressão facial dos médiuns, né, muita raiva, muito medo, muito sofrimento, mesmo que um evento tenha acontecido há mais de 100 anos, ou um século aproximadamente. Então, nesse caso, Kardec fez essa evocação específica para conhecer, né, uma determinada circunstância, e aqui no Brasil nós tivemos esse também. E poderemos observar, né, o vasto material que nós teríamos à nossa disposição se os grupos mediúnicos começassem a trabalhar com essas evocações específicas, de acordo com cada época, com as personalidades, com o cenário em que cada espírito participou. Nós aqui do Brasil temos aqui um cenário riquíssimo, falando, por exemplo, sobre a época da ditadura, sobre a época do Brasil no início da sua república, na época do Brasil colonial, na época da escravidão. Então temos ali vários, apesar dos nossos apenas 500 anos de história registrada a partir da chegada dos portugueses, nós temos um material muito interessante. Ao mesmo tempo, né, que imaginar na Europa, por exemplo, lá teria muito mais coisa para se falar ainda, né, sem falar nas guerras e tantas outras situações que nós tivemos aqui no Brasil, né. Então a gente vê que esse é um dos trabalhos que poderíamos ter, fazendo evocações para obtermos informações sobre os espíritos e sobre as experiências que eles viveram também na sua época. Muito bem, vamos lá então. Bom dia, Mazilda, bom dia, Carol. Vamos lá então aqui para o nosso livro A Gênese. Nós paramos então aqui nesse primeiro capítulo que trata da revelação, dos fundamentos da revelação espírita. Nós paramos no item número 8, vamos para o item número 9. Só para a gente recapitular, no item número 8, nós lemos o número 6, 7 e 8 no nosso último encontro, falando sobre os reveladores dentro das religiões. Então, no primeiro parágrafo, nós temos aqui todas as religiões tiveram seus reveladores que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam, às peculiaridades dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores.
Então falava sobre os erros das doutrinas relacionados com aquela época, as sementes que foram lançadas, e eu trouxe também aqui a leitura das perguntas do Livro dos Espíritos, lá no início da terceira parte, que trata das leis morais, sobre o conhecimento das leis morais, falando quem eram os reveladores, qual o propósito dessas revelações, qual a importância dessas revelações também. Então vamos agora aqui para o item número 9, que é o nosso item de estudo. Então, lá nos reveladores falávamos principalmente dos indivíduos que, estando à frente de uma ideia ou de uma instituição, traziam através da intuição, apresentavam através da intuição que recebiam o conhecimento, ou mesmo através, ou apresentavam o conteúdo do próprio conhecimento, da própria experiência, lembrando que os espíritos, ao reencarnarem, eles trazem também a sua própria bagagem intelectual. E aqui então Kardec coloca: há revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos responder, nem afirmativa, nem negativamente de uma forma absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá a certeza dele. Do que não se pode duvidar é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de seu saber pessoal, podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Esses, falando em nome de Deus, foram, às vezes, confundidos com o próprio Deus. E aqui nós temos vários exemplos, principalmente no Antigo Testamento, onde muitos profetas falavam com Deus. Basta a gente lembrar a história de Moisés, no momento em que ele recebia os 10 mandamentos, em que, segundo a história que é relatada para nós, Deus conversou diretamente com ele. E aí então ele acabou escrevendo o Decálogo, segundo a mitologia da Igreja da história dos Hebreus. Então aqui, como Kardec coloca, é possível que Deus fale diretamente com os homens? Como ele colocou, impossível não é. Mas a maior probabilidade é que os mensageiros do mundo espiritual se manifestem, se façam presentes junto aos encarnados, principalmente daqueles dotados de uma sensibilidade especial para perceber a presença e captar a mensagem que foi transmitida. Então eles trazem essa mensagem, mas como a gente lembra, e não é muito difícil da gente entender isso, muitos espíritos que se manifestam, ou se manifestaram também aos homens, eles acabavam sendo vistos como deuses. Então nós vemos principalmente hoje nas religiões de tradições africanas, deuses que se manifestam através de médiuns. Então, Deus da guerra, Deus da riqueza, Deus da fertilidade, Então, hoje nós temos, na Umbanda e no Candomblé, nós temos essas personalidades que se manifestam, que são deuses. Na época antiga, nós tínhamos também deuses tribais que se manifestavam. Deus da guerra, por exemplo, principalmente aqueles deuses que se mostravam muito sanguinários, estimulando aqueles que estavam sob a sua influência para guerrearem, para combaterem e tudo mais. Então nós nos perguntamos, Deus fez esse papel? Vai com Deus, André, bom trabalho para vocês, bom passeio para vocês. Beijos. Então, se manifestavam estimulando nos homens aquele tipo de comportamento. Ou mesmo nós vemos também nas culturas antigas, principalmente entre os indígenas, deuses que se manifestavam nas florestas, que pediam sacrifícios, práticas ritualísticas. Então, vemos ali espíritos que, ou por intenção, ou uma intenção direta e negativa de criar essa fantasia nos encarnados, ou fizeram isso com um objetivo específico, acabavam se apresentando como deuses. Qual a diferença dos dois casos? Aqueles espíritos inferiores, querendo ser idolatrados, querendo ser exaltados pelo poder que demonstravam junto aos encarnados, se identificavam como deuses. Ou, quando eram vistos como deuses, deixavam que essa fantasia se mantivesse. E nós temos nos outros casos que eram espíritos elevados,
que se manifestavam aos homens, e quando traziam uma mensagem que deveria ser bem registrada pelos encarnados, e para que fosse bem registrada, se eles se colocassem na condição de deuses ou mesmo de anjos, e isso provocasse uma influência positiva, então, dessa forma, nós vimos ali que faziam intencionalmente, que criavam intencionalmente esse tipo de imagem, esse tipo de ideia. Nós vemos também nos anjos a mesma coisa. Dentro dos dogmas que são apresentados para nós nas igrejas tradicionais, no caso, as igrejas, principalmente as cristãs, né, mas também a muçulmana, nós vemos isso, a presença de anjos. No caso da história da igreja muçulmana, nós tínhamos ali Maomé, que esteve na presença do anjo Gabriel, que ditou a ele, então, os ensinamentos do Alcorão. Nós temos na história do cristianismo, quando Maria e José, né, tiveram ali a experiência de serem pais de Jesus, e Jesus foi anunciado através também desse anjo Gabriel. Então nós nos perguntamos, né, quais eram os espíritos responsáveis, incumbidos dessa tarefa de levar essa mensagem? Por que eles se identificavam como homens? Exatamente porque cada cultura precisava então de uma determinada imagem. A mesma coisa nós tínhamos entre os egípcios, com tantos deuses, nós tínhamos entre os romanos, com outros tantos deuses. Então, ou os espíritos faziam isso intencionalmente para a satisfação do próprio ego, ou nós tínhamos outros espíritos que provocavam esse tipo de crença exatamente para poder fixar a mensagem que desejavam transmitir. Então, em vez de dizerem que eram enviados de Deus, acabavam dizendo que eram os próprios deuses. Então vemos ali que, como Kardec coloca, não é impossível que Deus se manifeste aos homens. Mas é muito mais provável que sejam os espíritos, mesmo aqueles dos mais elevados, que se manifestavam junto aos homens, sendo portadores então dessa mensagem. E continua. As comunicações desse gênero não têm nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas, e o modo pelo qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões em aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê em muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Assim sendo, é rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, de onde não se conclui que todos os médiuns sejam reveladores, ou ainda menos os intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. O que Kardec quis dizer é que nós podemos dizer que todos os reveladores são de alguma forma médiuns, mas nem todos os médiuns são reveladores. Exatamente porque, para que houvesse essa ideia de revelação, havia necessidade de uma lei que fosse imutável e que fosse de acordo com as leis universais. E muitos homens, embora tenham contato com o mundo espiritual, ou não têm crença suficiente, não têm valores suficientes para serem amparados e instruídos pelos espíritos elevados. Então, nós vemos ali muitos desses médiuns fascinados, que recebem essa orientação do mundo espiritual falando sobre revelações, sobre verdades, sobre mensagens e profecias, mas que na verdade são espíritos afinizados com eles, que acabam então fazendo esse papel de divindade e acabam sendo aceitos também como divindades. 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se atualmente que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Aqui então na primeira epístola de João, capítulo 6, versículo 1. Bom, essa mensagem também é muito interessante porque lá no Antigo Testamento, nessa epístola de João, quando ele fala sobre essa ideia de que os espíritos devem ser primeiro analisados
antes de serem acreditados. E isso abre para nós uma linha de raciocínio muito interessante, falando exatamente sobre a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, se inicialmente existe aquela recusa dogmática, dizendo que desde Moisés houve então aquela proibição, dizendo que não deveríamos aceitar os necromantes, não deveríamos fazer evocações e tudo mais. E de repente, lá na frente, pós-Jesus, nós temos essa mensagem dizendo que nas comunicações, de uma forma muito natural, nós devemos analisar se os espíritos são de Deus ou não. Então, quando nós colocamos essa mensagem, vai com Deus, Miriam, beijo. Quando nós colocamos essa mensagem, falando sobre a possibilidade de comunicações, vemos então que é uma recusa muito mais do preconceito que se tem a respeito das comunicações com o mundo espiritual do que uma verdade definitiva, do que algo realmente possível. E continua. Pode, então, haver revelações sérias e verdadeiras, como existem as apócrifas e mentirosas. Lembrando que o termo apócrifo significa algo que tem uma origem duvidosa, algo que não é absolutamente confiável. Então nós temos, por exemplo, hoje evangelhos que foram encontrados em várias regiões do Oriente Médio que falavam de Jesus. Por exemplo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena. Eles não são aceitos pela Igreja, pela Igreja Católica e tampouco também pelas religiões evangélicas. Então as oficiais são aquelas 4 que a gente conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essas apócrifas ficam ali apenas a título de objeto de estudos apenas, sem nenhum tipo de compromisso de interferir nas bases religiosas dessas religiões. Mas aqui nós temos também que dessas revelações que chegam para nós, falando sobre informações definitivas do mundo espiritual, informações tendo como origem o próprio Deus, muitas delas são apócrifas. Mas quando a gente fala sobre revelação, é muito fácil a gente pensar. Tudo aquilo que é revelação, ele é definitivo. Ele é imutável. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, que a comunicação com o mundo espiritual é uma realidade, isso é uma revelação. Porque não importa o tempo em que essa possibilidade existe, no passado, no presente ou no futuro, em todas as épocas, essa possibilidade existe. Os homens podem até recusarem por causa das bases de suas crenças, mas ninguém pode negar que essa é uma possibilidade. É quando nós falamos sobre continuação, a continuidade no mundo espiritual, da vida do espírito. Então há a morte do corpo físico, mas não há a morte do espírito. Então o espírito vai para o mundo espiritual, continua se desenvolvendo. Essa é uma revelação que nós tivemos. Porque inicialmente era assim, você morre, seu corpo morre e depois você vai para o céu. E lá você fica eternamente no paraíso, no inferno, seja lá onde for. Mas depois que os espíritos começaram a se comunicar, e começaram a trazer depoimentos importantes, os seus depoimentos, falando sobre o tipo de vida que tem, como são as suas condições e tudo mais, isso veio para nós como uma revelação. Exatamente dizendo que nós estamos então comprovando a existência do mundo espiritual, na presença dos espíritos, numa condição natural, sem alterações significativas naquilo que as religiões dogmáticas acabavam propondo. Como, por exemplo, é muito comum dizerem que quando um espírito desencarna, ele acaba esquecendo tudo aquilo que ele viveu no mundo físico e vai viver apenas a vida espiritual. Então ele esquece o que ele viveu, esquece os seus afetos, e ele vai então para o paraíso, por exemplo, que é uma das destinações que essas filosofias trazem, e nesse paraíso então ele simplesmente vai viver de uma forma contemplativa para sempre, sem as preocupações do mundo físico. Já através das comunicações e ouvindo os próprios espíritos, e não tirando essa conclusão precipitada sem nenhum tipo de base, os espíritos vão contar os seus sentimentos, suas ideias, a sua condição existencial. E como se não bastasse
o Espírito vem contar isso tudo, nós tivemos ali milhares e milhares de espíritos, se não milhões de espíritos, nesse tempo todo, desde da implantação ou da apresentação da doutrina espírita para a humanidade, nós tivemos ali milhões de espíritos se comunicando. Nos mais variados grupos, nas mais variadas regiões e culturas. Então isso mostra para nós que quando se revela que o mundo espiritual é uma realidade, que o espírito continua vivo, ativo e consciente no mundo espiritual, isso é para nós uma revelação. E continua. O caráter essencial da revelação divina é a da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. Assim é que a lei do Decálogo, a gente lembra que Decálogo são os 10 mandamentos, tem todas as características de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Então, quando nós falamos de leis mosaicas, lembramos de Moisés, que escrevendo, por exemplo, lá no Deuteronômio, num dos primeiros livros do Pentateuco do Antigo Testamento, nós temos ali leis que regiam a vida social, comercial e familiar das pessoas. A ideia da escravidão, por exemplo, é algo aceitável. Isso mostra que não é de origem divina quando nós pensamos que lei divina ela serve para sempre. Ela é imutável, ela é definitiva. É uma lei que rege a nossa vida indefinidamente. Enquanto que uma lei humana, ela é temporária de acordo com cada cultura, de acordo com cada região e de cada tempo. No caso de Moisés, por exemplo, a mulher, segundo essas leis, ela deveria ser submissa ao marido, os escravos eram sua propriedade, a pena de morte era algo natural, principalmente por apedrejamento, nós já vimos isso em outras situações. Então nós vemos que nesse caso eram leis humanas, como foi trazido para nós aqui, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, que era exatamente esses 10 mandamentos. Só para a gente lembrar, por exemplo, nos 10 mandamentos nós temos não matarás. E na lei de Moisés nós temos ali, caso você cometa um crime, você morre por apedrejamento. Então nós temos ali duas leis diferentes trazidas pelo mesmo indivíduo, pelo mesmo legislador. Ele é chamado de legislador porque ele criou leis. Da mesma forma que nós tivemos depois na Babilônia, Hammurabi, que foi um rei que escreveu ali o Código de Hammurabi, que eram leis que até hoje são estudadas pelas faculdades de direito. Então nós temos ali as leis de Hammurabi como sendo o código de leis mais antigo que nós temos no mundo. E eles são estudados. E essas leis são estudadas para entender exatamente de que forma que tudo isso foi regulamentado naquele início, para depois termos hoje as nossas constituições, os nossos códigos penais e dentre outros livros que falam de leis. Então vemos claramente, quando existe uma legislação específica para conduzir a humanidade na sua vida social, quando existe uma lei divina, que é essa lei eterna, que é verdadeira e absoluta, e que é imutável. Pensarmos, por exemplo, que a morte é uma lei divina, e o homem não pode revogar essa lei. Não existe para nós a imortalidade. A mortalidade é algo relativo, é algo pertinente à nossa natureza humana. O espírito é imortal, o corpo é mortal. A gente diz assim, mas Deus não precisa, a gente não precisa colocar Deus nessa história. A própria biologia fala isso. E o que não é a biologia, senão o estudo dessas leis que tratam da vida física, da vida material? As leis da física, as leis da química. Imaginarmos, por exemplo, que a água nada mais é do que uma combinação de elementos químicos que têm características específicas para se juntarem. Não é simplesmente pegar dois elementos, juntar e fazer a água. Esses elementos se juntam porque eles têm uma atração própria. E a gente pensa assim, mas não foi Deus que criou isso. A natureza disse que esses elementos podem se atrair. E o que é a lei da natureza? O que não é a lei da natureza, que não a própria lei divina. Então nós vemos que quando se fala em lei divina, lei universal, essa eternidade,
essa verdade eterna, nós vemos nada mais, nada menos do que a sua manifestação nas ciências do mundo físico e também na própria filosofia, que traz para nós ali orientações, por exemplo, a respeito da espiritualidade, que nada mais é do que uma escola filosófica. Essa é a diferença, então. Se nós temos uma revelação que tem erros, não é uma revelação. Se nós temos leis que tratam do mundo material, do mundo físico, então são leis humanas que são transitórias, que são temporárias. Continua para nós aqui. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis, as leis de Moisés, caíram em desuso por si mesmas, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol para a humanidade. Então nós vemos os 10 mandamentos. Se nós estivéssemos usando aquela expressão que diz assim, vamos fazer o papel do advogado do diabo, vamos tentar encontrar erros, mas não o erro do preconceito, erros da antipatia, vamos procurar racionalmente, analisando, por exemplo, os 10 mandamentos. Na sua essência, o que existe de equívoco ali? Nós temos, por exemplo, guardar domingos e festas. Isso foi algo que, misturado com esses 10 mandamentos, nós podemos questionar. Por que o domingo é melhor do que o sábado? Por que lei que rege isso? Então vemos que isso é muito mais voltado para as práticas e costumes. Mas já no que trata das questões morais, por exemplo, lembrando que essa parte de guardar domingos e festas, ou sábado, a gente já estudou sobre isso, que 2 traduções diferentes mostram que cada dia, que cada tradução valorizava um dia do fim de semana. Então nós temos ali, isso foi usado para quê? Para que o homem tivesse tempo para poder se conectar com Deus. Isso não é uma lei divina, isso é uma tradição. Eu não preciso de um dia da semana me voltar especificamente para aquilo. Mas quando nós falamos não matar, não roubar, não cobiçar, por exemplo, o objeto ou a mulher do próximo, falava-se mulher naquela época, exatamente porque era uma sociedade patriarcal, mas hoje nós podemos igualar isso tudo, não cobiçar o companheiro ou companheira do próximo, exatamente porque essa interferência acaba destruindo uma instituição familiar, que tem muito mais do que simplesmente o rótulo de família. Existe ali um compromisso entre espíritos num processo reencarnatório de trabalho de lei de causa e efeito. Então, quando nós interferimos numa família, significa que nós estamos interferindo numa lei evolutiva. Então, até mesmo estudando então esses 10 mandamentos, nós observamos, dentro dessas questões não apenas morais, mas na própria questão material também, a presença desse rótulo de revelação. Mas, como eu falei para vocês, analisando detalhadamente, nós vemos que junto a essas leis, na sua essência, nós temos também ali tradições que estão embutidas, que não precisam necessariamente cumpri-la, até porque também ninguém cumpre. Nós vemos isso, que todo mundo aos domingos se dedica, todo mundo aos sábados se dedica. E se eu não for dessa tradição religiosa, quer dizer que eu vou ser punido porque eu não guardo o domingo, eu não guardo o sábado? Mas a partir do momento em que eu cometo, por exemplo, um assassinato, isso já é universal. E nós entendemos porque não é simplesmente uma legislação humana que diz que você não pode matar porque não pode. Estudando a lei de causa e efeito, estudando as consequências espirituais ou do mundo espiritual sobre aquele indivíduo, nós vemos exatamente que essa lei ela tem a sua razão de existir. Então temos ali, sem dúvida, essas grandes revelações. E é o farol da humanidade, como lembra aqui Kardec para nós. O Cristo fez do Decálogo a base de seu edifício, abolindo as outras leis. As outras leis que eram aquelas relacionadas com o dia a dia das pessoas. A gente lembra, por exemplo, que Moisés, há 1200 anos antes de Cristo, trouxe os 10 mandamentos. 1200 anos depois, Jesus veio e revogou alguma daquelas leis que falavam da relação social, mas manteve essas de cunho moral. Para a gente ter uma ideia, a distância de Moisés para Jesus é a distância que nós temos, por exemplo, nós estamos no ano de 2014, voltando no tempo, nós estaríamos no ano de 800. Depois teremos o ano 900, 1000, até chegar em 1500, descobrimento do Brasil, até chegarmos no tempo que nós estamos hoje. Ou seja, uma distância absurda
em termos de cultura, em termos de comportamento. Por isso essas leis foram simplesmente modificadas. Item número 11. Bom dia, pessoal. Uma importante revelação acontece na época atual. É a que mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Nós não estamos falando aqui de espiritismo. Nós estamos falando sobre possibilidade de comunicação. Porque, como nós sabemos, né, Maria Regina? Porque, como nós sabemos, não existe, por exemplo, ou melhor, mesmo que o indivíduo não tenha ligação nenhuma com a doutrina espírita, isso não o impede de ser médium, e isso não o impede de se comunicar com espíritos desencarnados. Então a gente vê, como Kardec lembra, que no momento em que os espíritos começaram a se manifestar, através das mesas girantes, através de comunicações específicas, porque a gente lembra que reuniões mediúnicas já aconteciam antes mesmo de Kardec começar a trabalhar com a sociedade. Tanto é assim que ele recebeu aqueles famosos 50 cadernos com várias perguntas que foram feitas, que a partir dali ele começou a organizar. Ele se interessou pelos fenômenos, começou a estudar, entregaram para ele uma quantidade, uma série de perguntas e respostas anotadas num caderno, ele começou a estudar e a partir dali ele começou a desenvolver. Então a gente vê que essas comunicações já vinham antes mesmo dele começar a se interessar por esses fenômenos. Continua. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas ficou até nossos dias, de certo modo, em estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o ocultara sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo de seus acessórios ridículos, compreender o seu alcance e dele fazer surgir a luz que devia clarear a estrada do futuro. Basta a gente lembrar, então, que quando nós falamos sobre comunicação com o mundo espiritual, ou comunicações com o mundo espiritual, elas se davam das mais variadas formas. Desde a época de sonho, desde sonhos, onde nós tínhamos os profetas que sonhavam com revelações, com instruções que vinham do mundo espiritual, ou mesmo com processos obsessivos também que aconteciam, como tínhamos os fenômenos ostensivos. Mas aí nós tínhamos todos esses fenômenos envoltos numa série de rituais, numa série de práticas, onde sacerdotes utilizavam roupas, utilizavam objetos, para poder se satisfazer ou para poderem abrir esse canal de comunicação com o mundo espiritual. Então, quando se falava assim, vamos conversar com os mortos, nós já víamos assim todo aquele cenário, toda aquela preparação mística para esse momento. E não se tirava muito proveito a partir dali. Até porque era algo que ou provocava medo, ou provocava ambição. Já falei para vocês a importância das posições religiosas na história da humanidade, o poder que isso dava para aquele que se colocava como sendo um sacerdote ou alguém especial, um profeta, adivinho, qualquer coisa do gênero. Então havia então esse interesse em ocupar essa posição, mas sem muita preocupação, por exemplo, com o conteúdo daquilo que vinha. Até porque, quando eu falo preocupação de conteúdo, seria preocupação em analisar esse conteúdo. Porque até hoje é assim. Se um espírito fala alguma coisa, aquela pessoa rapidamente já obedece. Por que você está obedecendo? Porque o espírito disse que eu tenho que fazer isso. E aí ele pergunta, mas espera aí, isso que ele me pediu para fazer, ou que ele me mandou fazer, isso tem sentido? Isso é benéfico para mim? Isso vai trazer prejuízo para alguém? Então muitas vezes não questionam, as pessoas fazem porque disseram que tem que ser feito. Se pega um espírito que tem boas intenções e que dá uma determinação dessa, esperando colher um resultado positivo no futuro, isso vale, mas e se eu sou um espírito inferior? Eu faço isso para o meu próprio benefício e ainda coloco numa situação constrangedora a pessoa que me obedece. Então hoje nós temos, através do entendimento espírita, a possibilidade de levantar esses questionamentos, se é possível, se não é, se é verdade, se não é, se tem fundamento ou se não tem. Mas nós vemos que a grande massa ainda não vê isso dessa forma. Quando nós pegamos, por exemplo, o que passa na televisão hoje, que é bastante comum, pinturas mediúnicas. As conhecidas, psicopictografias.
Aí o indivíduo vai na televisão, faz aquela pintura, aquela lambança toda, e ele fala assim, não, eu estou aqui então incorporando um espírito. As pessoas nem pensam se realmente aquilo está acontecendo. Elas simplesmente dizem, nossa, fulano foi na televisão e tal. Tá certo que hoje esses médiums que se apresentam na televisão, eles já trazem uma certa fama, porque eles já fazem um trabalho já prolongado. Então o fato dele estar lá, ele já ganha credibilidade. É a mesma coisa que nós falamos. Chico Xavier psicografou um livro. Divaldo Franco psicografou um livro. Nós acreditamos que é uma psicografia pelo fato de conhecermos o médium. Mas e se por acaso aparece um indivíduo que não tem conhecimento nenhum e diz assim, olha, eu psicografei aqui um livro que fala que o mundo vai acabar daqui a 20 anos. Aí todo mundo fica, nossa, você viu? Ele nem sabe se ele é médium ou não. Só o fato de falar que é uma psicografia, as coisas funcionam assim. Quantas e quantas vezes nós vemos situações dessa natureza, ou afetando a vida da pessoa num círculo mais restrito, ou trazendo uma orientação, ou apresentando uma informação que diz respeito, por exemplo, à própria humanidade. Então hoje a doutrina espírita nos orienta, nos instrui a questionarmos esse conteúdo, questionarmos a origem. Mas nem sempre foi assim. E nós aprendemos isso com o próprio Kardec, que fez esse trabalho, por exemplo, científico, com esse caráter científico, que nos ajudou na investigação, esse método de investigação. O Brás colocou, recebi um e-mail essa semana, cujo suposto espírito comunicante, pedindo para que a gente orasse bastante, né, o credo católico, né? Pois é, já pensou? Lembrando que o credo católico é uma das orações, né, que a gente tem, por exemplo, o Pai Nosso, temos a Ave Maria, temos o credo, tem Salve Rainha, que é uma outra oração do catecismo católico. E aí então aparece um espírito dizendo para as pessoas ficarem rezando o credo. No caso, se isso for um espírito, vamos dizer, um espírito com boa intenção, que tem como objetivo incentivar os católicos a fortalecerem a sua fé, ótimo. Agora, se é um espírito que diz que o credo católico é algo que é fundamental para a salvação da humanidade, aí a gente já começa a questionar. Peraí, não é bem assim. O Brás colocou, né, o credo foi um termo de compromisso criado no IV século, né, faz parte da história também. Então era quase que um ritual de conversão naquele momento, né? Então, continuando para nós aqui. Tá. Item número 12. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. O que isso significa, acepção científica? Quando nós estudamos sobre os reveladores que eram cientistas, que nós vimos lá no início desse nosso capítulo, falando sobre Laplace, sobre Newton, Galileu, Copérnico e dentre outros cientistas que eram reveladores, a gente lembra que eles não criaram uma ciência, eles não inventaram uma lei da natureza, eles a revelaram através das suas observações. Newton, por exemplo, foi ali o grande revelador da gravidade. Ele não criou, ele não disse assim, a partir de hoje nós vamos inventar uma força que puxa tudo para baixo, ou de um corpo que atrai outro corpo. Vamos inventar essa história. Na verdade não, ele começou a observar. Então nós vemos que grande parte das revelações, ou todas as revelações, a grande parte, vamos dizer assim, elas foram resultados de observação. Elas não foram criadas. Agora nós tivemos aquelas revelações em que o indivíduo recebe a informação, transmite a informação e depois vem a comprovação. Mas essa já é a parte mais delicada. Porque primeiro você tem a teoria, depois você começa a trabalhar com a prática, sendo que ao contrário é aquilo que te dá fundamento, você observa. Basta a gente lembrar, por exemplo, como é que, por exemplo, os ornitólogos, né, que são os cientistas que estudam os pássaros, como é que eles observavam que nos pássaros eles tinham ossos que eram ocos por dentro? Exatamente porque eles pensavam, se aquele animal tem massa e aquele animal voa, como é que ele consegue voar? Se ele voa, por que os outros não voam? Não é porque ele apenas tem asa. Sim, as asas são importantes, mas ele tem um corpo mais leve que os demais.
Exatamente porque os seus ossos têm aquela estrutura externa, mas por dentro eles são ocos. Ou ocos, né? E por serem assim, eles têm então mais facilidade para voar. Então um indivíduo, podemos imaginar um cientista, um biólogo, ele estava parado, olhando para o nada, de repente viu um pássaro, ficou pensando. Então ele começou a observar esse fenômeno e apresentar a teoria da possibilidade do voo dos pássaros, vendo os pássaros voando, o que é óbvio. Ele não vai dizer assim, olha, vamos aguardar que qualquer dia vai aparecer um dragão voando no céu. Primeiro ele criou a teoria, vamos ver se ela se comprova. Aí espera e nada de dragão. Significa que aquela revelação dele é furada. Agora ele viu o dragão voando, ele falou assim, olha, eu vi. Vamos analisar agora as condições de onde ele vem, como é que ele voa e tudo mais. E isso acontece em todo o processo científico. Então a lei da gravidade foi assim. O heliocentrismo, que é aquela teoria em que o Sol era o centro do universo, na época de Galileu, de Copérnico e tudo mais. Então, esses indivíduos começaram, através da observação, a perceber o mecanismo que acontece no mundo físico. A partir dali, começaram a tentar entender como as coisas aconteciam. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, só um instantinho, pessoal, por gentileza. Continuando aqui para nós, então, no nosso texto, o número... no número 12, então, que a gente estava falando, né? O Espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos, sem disso suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Vamos parte por parte aqui. Primeiro, conhecer o mundo invisível que nos cerca. Começamos a perceber, então, que existe uma realidade, poderíamos dizer uma realidade paralela, mas ela não seria tão paralela, já que ela interfere diretamente no nosso mundo e já que nós interferimos também naquele mundo. Então existe um mundo que convive conosco. Então a primeira revelação que o Espiritismo trouxe, que os espíritos continuam vivos no mundo espiritual e que eles continuam numa atividade incessante. Não, nem alternativa também, Tatiana. Eu não sei, deixa eu ver que nome que a gente pode utilizar. Então, seria um mundo imaterial que está diretamente ligado com o nosso, né? Porque na verdade o indivíduo, quando ele se desfaz, quando ele dispensa o corpo físico, ele continua presente no mundo onde ele vive, ele não deixa de existir, né? Então não seria nem paralela nem alternativa, seria seria uma realidade numa outra dimensão, né? Pois é, bem sci-fi a coisa. Né? Então seria assim, nessa dimensão desmaterializada, podemos dizer assim, ou pelo menos não tão materializada como a nossa, já que os fluidos ali continuam presentes. Então o Espiritismo trouxe para nós essa realidade. Até então tudo vivia dentro do campo da crença. Porque você vai para o céu, você vai para o inferno, porque você vai para Shangri-La, você vai para o sétimo céu, cada religião trazendo ali a sua ideia. Então, enquanto que outros não acreditavam no nada. Você morreu fisicamente, você simplesmente se desaparece, a sua consciência simplesmente se anula. Então o Espiritismo, através dessas comunicações, revelou o mundo invisível. Esse foi o primeiro ponto. E ele diz assim, no meio do qual vivíamos sem disso suspeitar. E aí lembrando que, conforme foi colocado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. Esse é o primeiro ponto. Assim como as leis que o regem. Aí nós temos ali essas leis que regem o mundo invisível. Falamos dos fluidos, falamos das energias. Entendendo que não é simplesmente o espírito vai e pronto, como acontece hoje. Dentro das crenças tradicionais, você morre e vai para o céu. Vai para o paraíso, vai até para o mundo espiritual. Mas em que condições? O que você pode fazer, o que você não pode? O que o espírito, quais são as limitações e quais são as possibilidades que o espírito tem? Como tudo acontece? Aí começamos então a entender o processo de comunicação, a força do pensamento, o fluido, a mediunidade. Tudo isso que rege esse mundo invisível. O Zé lembrou aqui que só do mundo físico, dentro desse campo das energias, sem considerar o mundo espiritual, já existe algo perto de nós aqui que muitas vezes nem imaginávamos, né? Depois ele diz aqui também, suas relações com o mundo invisível,
falamos exatamente das influências do mundo espiritual, da vinda e da ida, ou seja, do processo de desencarnação e de encarnação. Falando sobre a natureza e o estado dos seres que o habitam. Através das comunicações começamos então a compreender quem são as pessoas, qual é a personalidade, o caráter, qual é exatamente o conhecimento que eles possuem, simplesmente através das comunicações. Então já não ficou mais aquela ideia dogmática de que você morre e vai para o céu. Se você for, mas espera aí, não vai ainda não, conta como é que são as coisas aí. E aí os espíritos começaram então a trazer detalhes sobre as suas vidas. E percebemos que, claro, nós temos situações que são gerais, são genéricas para todos, e temos situações que são muito particulares em cada indivíduo. E um detalhe interessante, que a gente acaba muitas vezes não pensando sobre isso, é que a gente sempre fala de comunicações de espíritos, principalmente aqui no Brasil, ou então na França. Que lá nós tínhamos Kardec conversando com os espíritos, ele acabou publicando tudo isso em livros. Aqui no Brasil nós temos as diversas obras dos médiuns que nós temos aqui no Brasil, sejam aqueles mais conhecidos, sejam aqueles que são anônimos, que trabalham apenas em suas instituições e tudo mais. Mas vamos pensar, por exemplo, na Tailândia. O que acontece com o indivíduo na Tailândia depois que ele desencarna? Será que ele tem uma situação diferente de um espírito do Brasil? Quem são os espíritos com quem ele se encontra? Será que ele é um espírito que tem mais capacidade ou menos capacidade que a nossa? Se você vai, por exemplo, para a Noruega, os noruegueses também desencarnam. A gente pensa que não, mas eles também desencarnam. Dá a impressão de que só morrem pessoas que, nos países que a gente vê, em qualquer lugar então. Basta a gente lembrar que o indivíduo desencarnou. O índio, no meio da floresta amazônica. O índio desencarnou, foi lá, levou uma picada de cobra, se machucou, ficou doente e desencarnou. O que acontece com esse espírito? Dentro das leis gerais, nós sabemos que ele vai para o mundo espiritual, que ele se liberta do corpo físico, que ele sofre a influência do seu corpo físico durante aquele período não apenas de desencarnação fluídica propriamente dita, mas também mental. Porque ele acaba absorvendo tudo que a gente já viu, todos aqueles elementos que seu psiquismo acaba armazenando. Se ele se vê como doente, se ele se vê como um sofredor, se ele se vê como um suicida, ele continua sofrendo os efeitos disso. Isso é uma lei. Então nós vemos que essas leis, elas são genéricas e atingem a todos os espíritos que estão encarnados e que estão desencarnados aqui no nosso mundo. Claro, em outros mundos tem também leis genéricas, que são mais abrangentes, mas com características específicas daquele globo. Aquele globo, de acordo com aqueles fluidos, de acordo com as energias que estão ali presentes. Exato, né, Brasil? Quer dizer, ninguém escapa. Mas como é que a gente vai pensar nisso tudo? Porque, por exemplo, olha só que interessante. Dentro das tradições cristãs do Ocidente, quando você estuda a Bíblia, você encontra ali o céu, o inferno. No caso dos católicos, você encontra também o purgatório. Os evangélicos não creem no purgatório. Muito bem, você vai para o céu, você vai para o inferno. E se eu sou um espírito que vive lá na Somália, e eu sou muçulmano, o que acontece comigo? Para que céu eu vou? Para que inferno eu vou? Se eu sou um espírito, por exemplo, que vive na Mongólia, que tem ali uma cultura religiosa ligada àquela região do Oriente, o que acontece com aquele espírito? Ele não é católico, ele não é evangélico. Para onde ele vai? Ele vai para o céu, vai para o inferno? Ele é arrastado por uma crença que ele não acredita? Qual vai ser a sua condição? Ele fica como pagão, vagando por toda a eternidade, já que ele não acredita em nenhum dos dois lados? Como que nós devemos entender tudo isso? A mesma coisa que nós perguntamos também no caso, por exemplo, dos animais. Não, isso para nós é muito tranquilo, Tatiana. Eu estou dizendo assim, que se você acredita nos dogmas dessas religiões cristãs do Ocidente, você vai acreditar nisso. Mas e aquele indivíduo que não acredita? O que acontece com ele? E isso é da perspectiva de quem acredita nesses dogmas. Ele fica deserdado, ele fica esquecido, ele desaparece? Qual é a condição dele? No caso dos animais, por exemplo, que também para nós aqui na doutrina espírita é um assunto instigante. Um animal, quando desencarna, o que acontece com ele? Ele vai para o céu, ele vai para o inferno, o que acontece com ele?
Quando nós começamos a estudar então essas leis, nós já começamos então a tirar aquilo que é fantasioso e começamos então a focar na lógica. Sabemos que não importa se ele nasceu na Mongólia, na Somália, no Brasil ou na França, ele é um espírito desencarnado que vai se submeter a essas mesmas leis. Se é um animal que desencarna, ele também tem leis que regem a sua desencarnação no mesmo processo. Tudo isso, então, para nós, são processos que nós vamos compreendendo a partir do momento em que as leis vão se revelando. Isso que é mais importante. Né? Creio que eles imaginam que continua o que ele já está acostumado. Mas é assim, o detalhe, Tatiana, que eu coloco para vocês assim, eu até entendi o que você colocou, mas o que eu quero dizer é assim, que quando você tem a sua visão restrita apenas numa ideia, num dogma, todos aqueles que pensam diferente, que acreditam em coisas diferentes, a pergunta é, você vai aceitar que ele tem uma realidade diferente da sua? O muçulmano, por exemplo, acredita que a vida dele no mundo espiritual será uma. O católico acredita que será outra. A pergunta é, como é que eles se veem? Qual é a verdade entre eles? Quem que está certo e quem que está errado? Porque tudo isso está restrito ainda em dogma. Se você é um indivíduo que é um budista, que vive lá no Tibete, você também tem uma outra crença do mundo espiritual. Então nós temos 3 religiões. O judeu é a mesma coisa. Temos ali 4 religiões diferentes, 4 ideias diferentes do mundo espiritual. Quando esses 4 indivíduos desencarnam, cada um vai para um mundo diferente ou todos eles vão viver o mesmo mundo? Se você vive dentro desses dogmas, essas dúvidas são reais. Quando nós começamos então a estudar essa realidade, quando começamos a compreender essa diferença, essas leis que são genéricas, nós percebemos que todos eles passam por esse mesmo processo. Só os detalhes específicos de cada cultura, de cada crença, que interferem psiquicamente no espírito. Mas em termos de leis que falam de fluidos, de energias, de força mental, é a mesma para todas. O suicida, aqui no Brasil, sofre tanto quanto o suicida no Japão. Porque o que vale essa lei do psiquismo, essa lei que interfere no nosso psiquismo, é uma lei que pega para os dois. É uma lei que vale para os dois. Então é dessa parte genérica que nós estamos falando. Né? E o outro lado é que como se imagina, né? Como cada um acha que é. Nesse caso, o que Kardec fez? Ele começou então a entrevistar indivíduos, ou que eram ateus, ou que eram de outras religiões e tudo mais, e começou então a perceber que existe uma lei genérica que interfere na lei de todos. Mas para que você possa ter essa compreensão, há a necessidade de uma revelação. Então o Espiritismo não criou isso tudo. Essa que é a parte importante. Diferentemente daquele método que eu falei para vocês. Primeiro a teoria do dragão. Eu acredito em dragão e eu sei que um dia vai aparecer um dragão voando em cima da minha casa. Essa é a minha teoria, a minha crença. Agora eu só preciso comprovar. No caso da doutrina foi diferente. Começaram a se manifestar, quem são vocês? De onde vocês vêm? Como vocês vivem? E aí, através de cada entrevista particular, começou-se a se formar, então, uma visão geral do mundo espiritual, a partir daquilo que veio pela observação. Não foi apresentada uma teoria, dizendo que as coisas eram assim, e depois a gente tem que se virar para poder comprovar que isso é uma realidade. Ah, mas você não pode comprovar, você tem que acreditar pela fé. Se a fé não for raciocinada, você vai acreditar cegamente. A fé raciocinada também exige esse tipo de investigação. A revelação veio. Eu acredito, os espíritos são bacanas, mas deixa eu ver se isso é uma realidade. Foi aí então que começaram as coisas a modificar no seu panorama a partir desses estudos. Deixa eu ver aqui, continuando. Número 13. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta 2 características. Antes de continuar, esse é um detalhe importante, que a gente vê que o Espiritismo acaba muitas vezes sendo julgado por outras escolas filosóficas, porque apresenta uma ideia diferente daquela que eles acreditam. Só que o Espiritismo não é uma religião concorrente. É uma escola filosófica que utilizou método para conhecer eventos novos que faziam parte do dia a dia das pessoas.
Porque do contrário a gente vai ficar restrito nos dogmas. Uma prática, por exemplo, que é muito intensa, ou duas práticas, né, que são muito intensas dentro dessas religiões tradicionais do Ocidente, é quando se fala no poder do Espírito Santo, em que o indivíduo fala aquilo que o Espírito Santo aponta, ou no caso dos exorcismos. Mas não se pergunta, por exemplo, que inferno é esse? Que espírito é esse? De onde veio o Espírito Santo? Onde vive o Espírito Santo? É aí que a gente vê então que essas perguntas acabam sendo importantes, mas elas não são respondidas porque a fé é mais importante do que a lógica. Então vamos lá. A revelação espírita, por sua natureza, apresenta duas características. É ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Primeiro, o que é revelação divina? Aquilo que o Espiritismo trouxe como resultado das suas investigações é algo que está presente na história da humanidade desde sempre. Desde sempre. Falar, por exemplo, sobre possibilidade de comunicação. Isso existe desde sempre e sempre vai existir, não é mais uma invenção. Quando nós falamos sobre a reencarnação é uma filosofia que ela é contraditória porque nós não temos como comprovar cientificamente, embora nós temos observado que algumas experiências falam sobre lembranças e tudo mais, mas nós temos que é uma ideia também presente já há muito tempo, é uma ideia milenar, não é uma invenção. Então sim, fala-se sobre reencarnação. Como é que nós entendemos isso tudo? Primeiro pela lógica de falarmos sobre os sofrimentos da atualidade, a diferença que existe no nosso mundo hoje. Valeu, abraço. Daquilo que os espíritos trazem de informação. Então por que nós acreditamos? Porque a lógica diz para nós que tem sentido a reencarnação. Mas nós podemos comprovar isso cientificamente? Ainda não. Pois é, já pensou? É uma coisa de fé, né, Tatiana? Você tem que aceitar e pronto, né? Como é que você ousa perguntar isso? Se você fala assim, olha, eu tenho dúvida se Jesus realmente existiu. Todo mundo vai olhar para você com aquela cara de assustada, como assim? Eu tenho dúvida, qual é o problema? Você acha que ele vai ficar bravo comigo porque eu não tenho certeza como é que foi a vida dele? Até porque a vida dele, a gente lembra sempre, a vida de Jesus ela foi contada por essas instituições que foram altamente manipuladas durante esses séculos que se passaram. Então é natural que eu tenha dúvida, não da existência dele propriamente dita, mas da forma como a história dele foi contada. Posso não ter certeza absoluta da sua existência, mas gostaria muito que ele existisse, que ele tivesse existido de fato. Mas diante daquilo que foi contado, de todas as distorções que vieram no decorrer do tempo, eu começo a questionar as instituições, consequentemente aquilo que as instituições falam também. É daí que nós temos muitas pessoas que optam pelo ateísmo. Por que o indivíduo é ateu? Não é porque ele nega Deus. Ele nega a forma como as instituições apresentam Deus. Porque se você disser para ele assim, olha, tem ali uma força superior que rege todo o universo. Então vamos conversar sobre essa força. Mas aí vem uma religião e fala, você tem que acreditar nisso. Parou. A coisa já complicou. Deixa eu ver aqui. Fraterna colocou, eu tenho comprovação da reencarnação. Na verdade é assim, Fraterna. Eu acho que quando você fala comprovação, significa que você tem que ter provas concretas. Então você pode dizer assim, eu estou convencida que a reencarnação existe. Agora, comprovação, você vai ter que chegar num congresso científico, subir lá na frente, lá no púlpito, no auditório, e começar então a apresentar as suas provas. Isso é algo que não se tem ainda sobre a reencarnação. Então esse que é o detalhe que nós temos que lembrar sempre. Existe quando se fala sobre provas, e existem ali para nós, né? Não, então, para você está convencida. Mas de você chegar e provar para mim que a reencarnação existe, já é uma outra história. Porque você teve uma experiência subjetiva que para você foi o suficiente para que você não tivesse mais dúvidas sobre isso. Se fosse fácil o médium comprovar para o mundo de que as experiências que ele vive são reais, o mundo estaria transformado. Mas não é assim que funciona. Né? Então, quer dizer, para você está absolutamente convencida de que isso é uma realidade. Eu não tenho dúvidas de que a reencarnação existe, embora eu não tenha tido nenhuma experiência específica.
Então a gente vê que tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam, exatamente porque nós estamos falando de algo que foge ao domínio da nossa ciência absoluta. Né? Exatamente, então por isso que eu estou falando, a comprovação da reencarnação é algo que sai da sua esfera e vai para o mundo da ciência. Está comprovado. Agora, quando você diz assim, eu estou convicta, com a certeza absoluta de que isso é real, acabou. Né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Dona de mim colocou em cima, né? Perguntei, né, no Genro sobre isso, ele simplesmente falou que são dogmas. E ponto final. Dogma é alguma coisa que você não questiona. E lembra que dogma é algo que não está restrito apenas ao universo religioso. Se você faz parte de um partido político, esse partido tem dogmas. Para você fazer parte daquele grupo, você tem que trabalhar politicamente para que aquilo seja alcançado. Então você tem o PT, tem os seus dogmas, o PSDB tem os seus dogmas, o Partido Verde tem os seus dogmas. O Partido Verde, por exemplo, que é um partido que tem uma simpatia geral aqui no nosso país, qual é o dogma do Partido Verde? Trabalhar em prol da natureza. Ah, mas eu faço parte de um grupo de fazendeiros que o que importa para mim é desmatamento. Então você não pode concordar com o dogma daquela instituição política. Então por isso que dogma é algo que é inquestionável. Ou você aceita ou você não aceita. Né? Então no Espiritismo, por exemplo, nós não temos dogma. Embora a palavra dogma tenha sido utilizada uma vez no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E esse dogma da reencarnação é exatamente essa ideia que foi colocada de uma crença que era anterior, quer dizer, acreditavam naquilo como sendo um dogma, mas hoje nós podemos utilizar isso como sendo algo, um objeto de estudo, um objeto de análise. Né? Deixa eu ver aqui, o Dudu colocou, né, Chico comprovou isso ou não? Né? Então nos pingafogos da vida, o mundo, né? Qual pergunta que você fez, Dudu? Comprovou o quê? Sobre a reencarnação? Foi isso que você colocou? Então, no caso do Chico, ele trouxe para nós argumentos que embasavam uma dessas bases da doutrina espírita. Mas, na verdade, ficou no campo do debate. Lembre que eu falei para vocês assim, eu até coloquei isso lá no nosso grupo no Facebook, uma palestra do Raul Teixeira que ele falava o espírito e a ciência. Esse é o nome da palestra. Quando se fala sobre espírito e ciência, ele começou a falar um monte de coisas sobre crenças, sobre o que era ciência, como você desenvolvia o método científico, como era comprovado um elemento pela ciência e tudo mais. E depois ele lembrou na segunda parte da palestra, que é muito interessante, eu recomendo vocês a ouvirem, quem não ouviu ainda. Ele dizia assim, o espírito, por exemplo, o elemento espírito, é algo que a ciência hoje não pode comprovar. Você não tem uma comprovação científica da existência do espírito. Que o espírito foi de fato fotografado, que a sua substância foi analisada, que é algo inquestionável. O dia que isso acontecer, você vai pegar num livro de ciências da criança, ele vai falar lá sobre todos os reinos do mundo animal, todos os reinos do mundo material, e vai falar também sobre o mundo espiritual. Vai ter um capítulo dizendo assim, o espírito. Assim como ele fala, os mamíferos. Nós teremos universidades com cursos que falam sobre espírito. Então, por enquanto, dentro da nossa ciência, nós não temos condições de adentrar no mundo espiritual. Para dizer que isso é um fato, que isso é uma verdade para a ciência materialista. Se você não tem como comprovar a existência do espírito, nada que venha como consequência disso pode ser provado também. Você não pode falar sobre reencarnação porque você não prova espírito. Você não pode falar sobre mediunidade porque você não prova espírito. Você não pode falar sobre a vida no mundo espiritual porque você não prova a existência do espírito. Então, na visão da ciência materialista, isso não pode ser comprovado. Mas através dessa metodologia científica, você pode, através da observação, através das experiências, chegar à conclusão de que isso é uma realidade. Não pelo método tradicional, mas agora por uma outra metodologia, por um outro tipo de análise. A Tatiana colocou, né, tem um livro de André Luiz, tem um estudo de um livro de André Luiz sendo estudado pela ciência, porque citava naquela época tecnologias atuais. Né? Então são citações.
Mas até aí você fala assim, mas foi um espírito que disse isso? Se você não tem como comprovar a existência do espírito, você não pode comprovar nada que se relacione com o espírito. Primeiro você prova o espírito. Depois você prova aquilo que os espíritos podem fazer e as leis que regem a vida dos espíritos. Deixa eu ver, o Dudu colocou, né, Chico, através dos livros, da sua vida com sua mãe, dos trabalhos da mídia, né, onde ele humildemente falava dos espíritos, para mim comprova a reencarnação. Pois é, exatamente. Para você está convencido de que a reencarnação existe através dele. Mas se você falar para um ateu, ou você falar para um evangélico sobre Chico Xavier, vão falar que ele está endemoniado, que ele é um lunático. Então, na verdade, nós temos, sem preconceito, com razão, com cuidado, fazer um estudo sobre esse conteúdo. Publiquei para vocês, semana retrasada, um artigo que falava que livros de Chico Xavier estavam sendo estudados para comprovar a sua veracidade da informação. Se o espírito que escreveu aquilo, se as informações são verdadeiras ou não, se as cartas são não. É isso que a gente tem que analisar. O Zé colocou para nós aqui, né, Dr. Paulo César Frutuoso, médico também, médium no ramo da ectoplasmia, né, então está ali também uma indicação do Zé colocando, né? São opiniões de religiões ou doutrinas diferentes. Nesse caso a gente tem as opiniões de doutrina. Agora, o que a gente observa também é que nesses casos, quando nós falamos sobre essas investigações, existe um manto de preconceito muito forte encobrindo a razão de todos eles. Então, muitos indivíduos, por exemplo, dentro de uma religião tradicional, não vai analisar Chico Xavier porque ele é espírita. Não quero saber dessas coisas não. Não quero saber dessa gente, isso para mim não interessa. Um cientista, a mesma coisa. Não vou analisar essa coisa de religião, porque o que interessa para mim é um laboratório. Então você vê assim que nem se dão ao trabalho de ver se é verdadeiro ou não aquela possibilidade. William Crookes, lá no final do século XIX, começo do século XX, foi então solicitado não me lembro se é pela rainha da Inglaterra, para fazer uma investigação para saber se essa coisa de espiritismo era verdade. E aí então, fazendo aquela análise, veio aquela frase clássica dele, né? Eu não acredito que isso seja verdade, eu comprovei que é verdade. Então, através daquela metodologia. Então, a gente tem muito ainda para se fazer dentro desse campo científico. E por isso que eu comentei com vocês até ontem, ou antes de ontem, ontem falava sobre isso? Ontem, deixa eu ver, ontem. Eu não me lembro se foi ontem ou antes de ontem. Nós falávamos sobre isso dizendo o seguinte, que aqui no Brasil nós temos uma característica do espiritismo muito mais voltada para o aspecto religioso. Porque era uma característica do nosso país. Diferentemente do que era o espiritismo na época de Kardec, na França, naquela época do iluminismo, no século XIX, numa época em que o positivismo estava muito forte. Então o espiritismo tinha que se fundar tentando enfrentar, tentando combater essas instituições que eram científicas, que eram racionais. Aqui no Brasil, como nós temos um país que é muito forte no campo da fé, basta você dizer que o espiritismo é uma coisa do bem, que os espíritos são bons, já é o suficiente para as pessoas se convencerem. Aqui nem estudamos a filosofia. Então é isso que nós percebemos, que aqui no Brasil nós nos distanciamos desse aspecto científico da análise, da pesquisa, da investigação, por uma questão cultural. Vale muito mais para nós o espiritismo religião do que o espiritismo ciência de observação. E quando acontece um fenômeno, todo mundo se espanta. Nossa, olha só. Temos alguns cientistas trabalhando aqui, claro que temos. Pegar, por exemplo, um médium durante o estado de transe, como fez o Dr. Sérgio Felipe aqui em São Paulo, que é neurocientista, né? Ele fez o quê? Um indivíduo, então, num estado de transe mediúnico, ele fez eletroencefalograma, eletrocardiograma, verificação de sinais vitais, colheu sangue para poder fazer exame bioquímico, para saber exatamente que alterações físicas acontecem no indivíduo no estado de transe. Mas ele não pôde falar que o indivíduo estava com o espírito perto dele. Porque se o espírito não pode ser comprovado, você não pode falar. Ele falou no estado de transe. A mesma coisa analisada, né? Médiuns são estudados para saber a sua condição psíquica num estado de transe. Olha só, num estado de transe.
Não está falando num momento em que há uma possessão espiritual, em que há uma influência espiritual. Então, a partir dali, nós começamos a ver que ainda temos uma longa jornada para trilhar, para chegarmos realmente para fazer com que essas informações sejam solidificadas aqui no nosso país, principalmente. Mas tenhamos paciência. Se não for dessa vez, vai ser numa próxima, a gente vai conseguir resolver isso. A dona de mim colocou, né? Mesmo entre os espíritas existe isso, né? Nosso lar, para uns é real, para outros não. Então, não é nosso lar, a gente fala de colônias espirituais, né? Então, ainda assim, essa é uma informação muito contraditória. Mas a gente não pode transformar essa contradição num objeto de inimizade. O que nós vemos muito isso. Nós temos aquele grupo que acredita e aquele grupo que não acredita. Se os dois grupos se encontrarem na rua, vai sair briga. É essa paixão. Falta essa razão. Os dois grupos vamos sentar, vamos conversar. Vamos entrevistar novos espíritos, vamos perguntar para médiuns que são videntes, perguntar um monte de coisa. Para chegarmos nessa conclusão. Então, até mesmo nós, entre espíritos, nós não temos ainda equilíbrio racional suficiente para debater esses temas. De repente você vê assim, aquele grupo num auditório conversando, aí você vê livro dos espíritos voando para cá, nosso lar sendo jogado para o outro lado. A gente vê o pau comendo entre eles lá, sendo que eles poderiam simplesmente conversar sobre esses assuntos. Mas vamos lá. Isso é importante para nós, essa conversa que a gente está tendo é importante. Depois a gente volta no item número 13 aqui, que tem mais um pouquinho para conversar ainda. A gente volta e retoma ela de novo aqui. Então nós paramos no item número 12, depois vamos para o item número 13. E esse tipo de discussão é importante exatamente porque nós começamos a desenvolver também essa nossa capacidade de questionarmos, de discutirmos, mas de uma forma saudável. Porque discutir, todo mundo sabe discutir, a gente discute por qualquer coisa. Religião, futebol, política, são objetos de discussão fácil entre nós. Só que a gente pega, por exemplo, no Congresso Nacional ontem, que aconteceu, dois grupos políticos, duas tendências políticas discutindo sobre um ponto comum. O que aconteceu? Que saiu quebra-pau. Apareceu polícia, gente arrastada, gente sendo ofendida. Olha o tipo de equilíbrio que nós temos hoje. Não conseguimos conversar. Torcidas de futebol se encontram na rua, pessoas morrem por causa da violência. Então, se não conseguimos desenvolver esse aspecto saudável da nossa capacidade filosófica, racional, nós não vamos conseguir chegar a conclusão nenhuma. Já te expulsaram isso tudo, pois é, né? Deixa eu ver aqui, a dona Edmir colocou, né, como seria bom se existissem mais pessoas. Não, imagina. Né, eu acho que todos nós podemos chegar a essa mesma conclusão. Basta que a gente tenha serenidade para aquilo que a gente não pode comprovar. Por exemplo, falar sobre nosso lar. Eu acredito que existem estruturas semelhantes a essas colônias? Acredito. Mas se você não acredita, eu não posso comprovar nem aquilo que eu acredito por uma questão de fé. Acredito porque me instruíram sobre isso, espíritos vieram dizer que isso era verdade. Mas como é que eu vou pegar essa minha informação e vou impor para você dizendo que você tem que acreditar porque eu acredito? Então temos que ter que, se eu não posso fazer alguma coisa agora, faço depois, não tem pressa. Tudo no seu devido tempo. Pois é, esse é um problema, né, Tatiana? Né? Tá. Eu sou tijolo, Dudu. Isso eu sou. Eu posso provar para você que sou. Deixa eu ver onde me colocando. Chegando agora na doutrina, né? Está sendo fundamental. Bacana, bacana. Fico feliz por isso. Né? O Fernando colocou, né? Imagina desencarnar e ir para o vácuo. Tem gente que não vai para lugar nenhum. Tem gente que nem vai, né, Fernando? Esse é o problema. Então, mas vamos com calma que a gente vai percebendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua compreensão de acordo com a sua cultura, com seus estudos. Tem palestras que eu já ouvi que vocês não ouviram, tem palestras que vocês ouviram que eu ainda não ouvi, livros a mesma coisa, estudos a mesma coisa. Então nós temos ali variadas informações que para nós são importantes, mas que para os outros não são. Então respeitemos tudo isso e fiquemos em paz. Simplesmente assim. Bom, fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Vamos então para o item número 13, no próximo estudo, na segunda-feira que vem. Lembrando mais uma vez que o nosso estudo vai até o dia 19, tá? No dia 18, sem ser nessa quinta-feira que vem. Na outra, vai ser o nosso último tema livre do ano. E depois, no dia 19, o último dia do nosso estudo.